professora de corte e costura, seja muito bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo eu quero explicar para você como cortar e costurar revel corretamente. Então, às vezes você tem uma peça aí, quer fazer um acabamento com revel, mas fica em dúvida como corta esse revel, como prega esse revel corretamente na sua peça. Então, nesse vídeo eu vou explicar como que você deve cortar o seu revel corretamente e como você deve proceder para costurar esse revel na sua peça, tá bom? Então, se você quer aprender, vem comigo que eu vou te explicar. Então, para você conseguir entender como que a gente vai cortar o nosso revel corretamente e costurar na nossa peça, aqui eu tenho uma miniatura, é uma amostra de um decote, tá? Inclusive aqui no decote ele foi pregado o revel corretamente. Se caso você não sabe o que é revel, revel nada mais é do que esse tecidinho que fica aqui, ó, pelo lado do avesso para fazer o acabamento da nossa costura. E assim, eu vou aplicar o revel corretamente deste ladinho da capa. E se você observar deste lado aqui, ó, está tudo encroado, remontado, olha só, ele não assenta, tá vendo? Ó, parece que ele fica torcendo para cima, olha só que feio. E o que aconteceu aqui, tá? O que eu vejo a maioria das pessoas fazendo quando vai costurar revel na peça? Vai lá no tecido e corta uma tira reta. Depois coloca direito com direito, costura na cava ou no decote, enfim, e depois desvira lá para o avesso e depois ela não consegue fazer o rebatido aqui. Olha só, gente, não dá para fazer acabamento aqui, ó, porque vai ficar cheio de pregas. Então, como é que a gente tem que fazer? Eu faço assim, ó, eu tenho que copiar essas cavas, tanto a da frente quanto a das costas, em um papel. Então, eu faço assim, ó, eu pego aqui, ó, nesse caso que a costura do ombro já está pronta, eu dobro aqui, ó, deixo a costura do ombro no meio e coloco alfinetes aqui, ó. Vou colocar 2 alfinetes. Coloquei 2 alfinetes, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho que deixar bem certinho aqui a costura do ombro. Eu vou pegar um pedaço de papel aqui, ó, pegar, virar desse ladinho aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, ele em cima da mesa e vou fazer assim, ó. Eu vou tirar essa partezinha de cima, que é a partezinha da frente, ó. Vou levantar ela um pouquinho, porque eu preciso copiar a cava daqui das costas. E vou copiar, ó. Pode copiar com lápis, olha só. Copia um pedaço da lateral. Depois eu vou copiar aqui, ó, a cava. E também vou copiar o ombro. Só que antes eu tirar o meu tecido daqui, aqui onde eu acabei de copiar minhas costas, ó, as costas tá na mesa e as costas tá aqui em cima do papel. Antes de eu tirar meu tecido aqui, eu vou marcar um LC, ou seja, lateral costas, tá bom? Ah, Gabriela, precisa marcar? Precisa. Por quê? Daqui a pouco a gente tira o tecido de cima do papel e pode acontecer de você costurar a lateral no lugar do ombro, tá? E aqui também, ó, se você observar, já tem costura aqui no ombro, ou seja, essa blusa minha já está pronta, o ombro já está fechado. Só que se eu cortar meu revel aqui nessa linha azul, vai faltar tecido, então eu tenho que subir aqui, ó, 1 centímetro aqui, ó. Eu subo 1 centímetro e completo a minha linha, ou seja, o que é esse tracejado aqui? É a margem de costura, tá bom? Ó, vou chegar bem pertinho para você ver, ó, subi 1 centímetro porque já está costurado. No caso, de repente, você ainda não costurou, né, os ombros, a sua peça tá solta assim, ó, que nem aqui, só tem a parte da frente. Aí você não precisa, no caso, deixar essa margem aqui, porque aqui ainda não foi costurado, tá bom? Então, copiei a partezinha das costas, eu vou deixar ela aqui no cantinho. Vou copiar agora a partezinha da frente, ó. Vou colocar o meu tecido aqui em cima do meu papel, só que agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dobrar a partezinha das costas para dentro e desdobrar a partezinha da frente. E vou copiar a partezinha da frente. Copio um pedaço da lateral, copio a minha cava novamente, que essa daqui é a cava da frente. E copio o ombro aqui, ó. Só que antes de eu tirar o meu tecido de cima do meu papel, eu vou marcar então aqui que é lateral frente, ó, LF. Lateral frente. Novamente, ó,
o meu ombro não tá pronto já não tá costurado, o ombro da frente com o ombro das costas, então eu preciso deixar uma margem aqui de 1 centímetro. Subi 1 centímetro, fiz um tracinho aqui, beleza. O que nós precisamos fazer agora, antes de recortar este papel aqui? Eu preciso determinar qual que vai ser a largura desse revel aqui, ó, tá vendo, ó? No meu caso aqui, muitas das vezes eu deixo com 3 centímetros. Só que no meu caso aqui, ó, eu vou deixar com 4. Por quê? Porque eu preciso de 1 centímetro ainda para costurar aqui, tá? Então, nós vamos marcar 4 centímetros aqui, ó. E assim, ó, é 4 centímetros. Sempre você vai encostar as duas pontinhas da fita métrica na linha que a gente acabou de fazer, ó. As duas pontinhas da fita métrica e eu vou, então, marcando. Eu posso marcar dos dois lados da fita também, ó. Marco desse ladinho e marco desse daqui, ó. E a gente vem, então, fazendo uma linha aqui, ó. Prontinho. Aqui, então, o revel da frente já está com a margem certinha. E eu vou, então, marcar o das costas. Se eu deixei 4 centímetros na frente, eu preciso deixar 4 centímetros nas costas, tá? Ó. Sempre as duas pontinhas da fita tocando aqui. E aqui, então, eu vou ligar os pontinhos. Feito isso, agora o que que eu vou fazer? Eu vou recortar o meu molde. Cortei o moldezinho da frente, vou cortar o moldezinho das costas agora, ó. Prontinho, cortei então os dois moldes do revel. E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos lá no nosso tecido e nós vamos recortar. Olha só, eu tenho meu tecido aqui. O que nós vamos fazer, ó? Eu vou então dobrar direito com direito, tá? E aí nós vamos colocar aqui, ó, e cortar 2 vezes a frente e 2 vezes as costas, tá? E aqui também a gente não precisa deixar margem de costura. Por quê? Porque o nosso tecido aqui, ó, não está acabado ainda. Então, eu já deixei margem. O único lugar aqui que eu acrescentei margem foi no ombro, né? Então, vamos ver se dá pra gente já cortar o moldezinho da frente aqui, ó. Ó, já dá pra gente cortar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. E agora eu vou cortar, ó, posso cortar rentinho, já que nós já deixamos com a margem de costura ali, ó. Então, agora eu terminei de cortar, olha só, já ficou então os nossos revels. E assim, ó, é bom você sempre marcar o lado do direito, tá bom? Para você não se confundir. Tá? Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Então, aqui eu vou marcar LF, tá? Ó, nos dois revels, ó, LF. E aqui atrás também, ó, LF. O que que é LF? Lateral, frente. E desse ladinho aqui também, ó, LC. E aqui atrás também eu vou marcar LC, ou seja, lateral costas, tá? E aí, o que que nós vamos fazer agora, ó? Posso já guardar os meus moldes. E o que que eu vou fazer agora? Antes de eu pregar aqui na minha peça, eu vou lá no meu overlock e vou passar o overlock no revel e na lateral. E assim, onde que eu vou passar o overlock? Eu só vou passar o overlock nas laterais do revel, aqui nessa partezinha de fora e nos ombros e nas laterais da minha blusa. Aqui, ó, nessa partezinha que a gente copiou a nossa cava aqui, ó,
eu não costumo passar overlock, é desnecessário, tá bom? Então, eu vou lá no meu overlock, se você não tiver overlock, pode passar o zigue-zague. Então, recapitulando, nas laterais do revel, nas laterais da blusa, separadamente. Passa aqui nessa curva de fora e nos ombros, tudo separado, tá bom? Vou lá no meu overlock e já volto aqui para te mostrar. Então, eu já fui lá no overlock, passei overlock aqui, ó, nas laterais da minha blusa, ó, separadamente. Passei overlock aqui nas laterais do meu revel, do lado de fora, nos ombros. E aqui deste lado eu não passei porque é desnecessário. Então, agora, antes de nós aplicarmos o nosso revel aqui na nossa blusa, o que nós temos que fazer? Nós temos que unir esse revel aqui, ó. Então, nós vamos pegar um lateral costas e um lateral frente aqui, ó, tá vendo? Só que nós vamos unir os ombros aqui, ó. Nós vamos unir os ombros e nós vamos colocar assim, ó, direito, que é o direito da frente, com o direito das costas, e nós vamos unir pelos ombros aqui, ó. E nós vamos passar uma costura de 1 centímetro aqui, neste ombro, e aqui a mesma coisa, ó. A gente coloca aqui, ó, LF com LC, só pra gente colocar direito com direito, tá? Só que nós vamos passar a costura aqui nos ombros, ó. Sempre deixa certinho aqui, não pode deixar um overlock pra cima e um pra baixo aqui não, tá bom? Deixa bem certinho aqui, porque é a caída do ombro aqui, ó. E aí, eu vou lá na minha máquina e vou passar uma costura. Retrocesso no começo, retrocesso no final e já volto aqui para te mostrar. Então, eu já fui lá na máquina, já fechei os dois ombros, ó. Direito com direito, retrocesso no começo e no final. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar o nosso revel aqui na nossa blusa. E o que que nós vamos fazer primeiro? Eu preciso colocar o revel direito com direito. Então, aqui, ó, é a partezinha da frente da minha blusa. Vou procurar qual que é a partezinha da frente do meu revel. E vou colocar assim, ó, direito com direito. Só que, no meio do caminho, nós temos uma costura, que é a costura de ombro. Eu não posso deixar a costura do ombro do revel de um lado e a costura da blusa do outro, ou seja, costuras desalinhadas. Então, o que que eu faço? Coloquei direito com direito aqui, ó. Direito da blusa com o direito do revel, eu vou casar então primeiro a costura do ombro. Aqui o meu revel eu vou colocar uma costurinha para cada lado e vou fazer assim, ó, vou desdobrar a minha blusa e vou casar aqui, ó. Eu coloco o meu dedinho aqui, ó, e levanto, ó. Tá vendo que minha costura parece que tá certinha, mas não tá, ó. Coloco certinho aqui e vou colocar um alfinete deitado. Gabriela, por que que é alfinete deitado? O que que significa alfinete deitado? Ou seja, meu alfinete está assim. Porque a hora que minha máquina vier costurando, eu não vou precisar tirar esse alfinete para acabar de costurar a outra parte ali que é das costas. Ou seja, eu não quero que essa costura fique desalinhada. Porque todas as vezes que a gente coloca o alfinetinho assim, ó, no sentido que a máquina vai vir, o que que vai acontecer? A hora que chegar aqui, eu vou ter que tirar esse alfinete para minha máquina continuar. Então, pode acontecer que essa costura, ela fica desalinhada, tá bom? Então, eu coloquei o alfinetinho contrário do sentido que a máquina vai vir. Então, casei o ombro, agora eu vou só fazer assim, ó. Colocar direito com direito e vou, então, colocando alfinetes aqui, ó. Tá? Na lateral e na curva aqui, ó. Se você já quiser ir lá na máquina direto, pode, tá? Mas se for a primeira vez que você está fazendo, pode colocar alfinetinhos, tá vendo? Ó, coloquei alfinetinhos na curva e aqui a mesma coisa, ó. Vou descer aqui e vou colocar alfinetinhos também. Vamos casar as laterais bonitinho aqui, ó. E venho colocando aqui na curva. Então, olha só, coloquei direito com direito, casei a costura do ombro e coloquei alfinetes no restante aqui. E aí, se nós fôssemos colocar desse outro ladinho aqui, o que que nós iríamos fazer, ó? Vou achar aqui, ó, lateral frente com lateral frente, e aí eu colocaria uma costurinha para cada lado novamente, casaria os ombros primeiro, e aí eu vinha colocando os alfinetes aqui, tá bom? Como esse aqui está, né, com a outra demonstração, então eu vou deixar para a gente conseguir fazer a comparação, tá bom? E agora, o que que eu vou fazer? Nós vamos lá na máquina, que nós vamos passar uma costura aqui, ó, de 1 centímetro, tá bom? Vamos lá na máquina, então.
Então, eu já estou aqui na máquina e eu vou passar uma costura aqui, ó, prendendo o meu revel na minha blusa com 1 centímetro de distância, tá bom? Ó, vou abaixar o meu pezinho, vou fazer um retrocesso e vou continuar. Se você perceber que aqui, ó, a costura do revel começa a desdobrar, ó, levanta, abaixa a agulha, levanta seu pezinho, acerta a costura primeiro, tá? Não deixa ela ficar desdobrada, não. E aqui, então, eu vou passar aqui, ó, aqui tem um alfinete, ó, eu viro o volantinho com a mão e continuo. Venho fazendo a curva aqui, ó. E finalizo aqui, ó. Prontinho, olha só, ó. Então, eu vou lá naquela costura de ombro para você ver se desalinhou. Tá vendo que eu nem tirei o alfinete, ó. Não tirei o alfinete. Vamos confirmar a nossa costura de ombro aqui. Olha só, gente, que perfeito. Olha que perfeição, ó. Costura do ombro, do revel e da blusa perfeito. Por isso que eu coloco aquele alfinetinho assim, tá bom? Então, eu trouxe aqui na mesa para mim conseguir explicar uma coisa para você. Consegue perceber aqui, ó, que se eu virar esse revel aqui, ó, para o lado do avesso, tá vendo que meu tecido, ó, ele fica, parece que tentando voltar para o direito, ó, ele fica todo enrugado. Eu não consigo desvirar esse revel lá para o lado do avesso, ó, tá vendo como que ele fica esquisito? Então, eu costumo dizer que o tecido, ele conversa com a gente. Ele está falando para mim que está faltando alguma coisa aqui, ó, tá vendo? Ó, eu não consigo desvirar ele lá para o avesso. Então, o que está faltando aqui? Piques. O que é piques? Tá? Ó, a gente vai pegar a nossa tesoura e nós vamos fazer alguns cortes aqui, ó, até chegar na costura, assim, ó, tá bom? Entre a costura e a margem aqui, ó, eu não posso ultrapassar essa costura. Se ultrapassar a costura, você vai ter que voltar lá na sua máquina e costurar novamente, tá vendo, ó? Não, às vezes também a pessoa vem e faz só assim, ó, dá só um cortezinho aqui, ó, não vai resolver nada, porque nós temos que cortar até chegar na costura aqui, ó, só não pode cortar a costura, porque senão não vai virar também. Não adianta fazer um monte de piques aqui e não chegar próximo da costura lá, tá, ó? Faz a quantidade de piques, não precisa fazer franja. Franja, que eu falo, é quando a pessoa vem picoteando aqui, não precisa. É de 1 em 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? E você vai fazer, então, piques até tocar na costura. Se você perceber que algum ponto, a hora que você foi virar, você não conseguiu, é porque tem que aprofundar o pique, ou seja, tem que chegar mais pertinho da costura que a gente passou, tá? Então, olha só, vou chegar bem pertinho para você ver, ó. Tá vendo? Ó, estava assim, olha o pique que eu fiz, ó, bem pertinho da costura mesmo, ó. Não tem uma costura cortada, ó, mas tem que ser bem pertinho da costura. Olha só o que vai acontecer. Eu não fiz picoteado, não, ó. Fiz de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Olha só, ó, aquele mesmo revel que a gente não tinha conseguido desvirar, olha só a hora que eu fizer isso aqui agora, ó. Ó, por causa dos piques, olha só, olha isso, tá? Então, você vai perceber que o tecido, ele conversa com a gente. Olha isso, ó, sem esforço, tá vendo? Ele já ficou lá para o lado do avesso. E o que está faltando a gente fazer? Assentar. Então, eu vou lá na máquina, que nós já vamos assentar esse revel e já vamos fazer o fechamento da lateral aqui.
Então, para mim assentar o meu revel com costura, aqui eu tenho um exemplo, ó. Aqui é o decotezinho da frente. Se você observar, não tem nenhuma costura aparente aqui, ó, pelo lado do direito. Olha só onde que tem uma costurinha. Aqui, ó, do ladinho do avesso. Eu gosto de fazer esse tipo de assentamento, porque eu não gosto que fique a costura aparente aqui do lado do direito. Então, como que eu faço? Eu pego aqui, ó, o lado que eu costurei, tá vendo? Ó, a gente não costurou assim. Fiz os piques, aí o que eu vou fazer? Eu vou desdobrar aqui, ó, o meu revel. E essa margenzinha que está aqui, onde nós fizemos o pique, ele tem que sempre ficar do lado do revel. Ele não pode ficar lá pro lado da blusa assim, ó, tá? Eu vou jogar ela tudo pro lado do revel e vou bater um pespontozinho aqui do lado do revel. É só um pouquinho ali, tá? É menos de meio centímetro. E aí eu vou começar, faço um retrocesso e venho, então, colocando aqui, ó, a margenzinha pro lado do revel e faço ali um pesponto, ó. Sempre vou confirmando aqui e vou, então, rebatendo. Lembrando que eu estou rebatendo somente do lado do revel, tá? Sempre eu vou confirmando para ver se a margem está aqui, ó, para o lado do revel. E a distância é essa daqui, ó, tá? É bem pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo. Na curva, você sempre vai pegando o tecido e vai jogando pra trás, assim, ó. Parece que vai ficar esquisito, mas não vai, fica vendo. Não pode deixar dar preguinhas, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer um retrocesso aqui, ó. Finalizei aqui, então. Então, olha só, rebati só do lado do revel, não vai ficar nada aqui do lado da minha blusa aqui, ó, porque daqui a pouco nós vamos dobrar aqui, ó, olha só, ó, pro lado do direito não fica nada aparente e a nossa costurinha fica aqui do lado do avesso. E como eu faço o acabamento aqui agora, ó, tá vendo? Meu tecido está aqui, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, aqui, ó, lateral frente com lateral das costas, olha só. E de novo, aqui, ó, nós temos uma costura aqui, ó. Eu não posso deixar uma costura para baixo e outra para cima, não, ó. Eu vou colocar aqui certinho, coloco meu dedinho aqui, ó, e levanto aqui e vejo, as costuras estão certinhas? Beleza, eu não quero que essas costuras saiam do lugar. O que eu vou fazer? Vou colocar um alfinetinho aqui, ó, deitado. Deitado é sempre o contrário que a máquina vai vir, ó. Então, está certinho aqui, ó. Tá? Ó, aqui está certinho aqui. E aí, eu venho, então, passando uma costura. Vou começar costurando desde aqui do revel, ó. Venho, então, fazendo o fechamento da minha peça. E aí, você precisa se atentar quanto que você deixou aí nessa lateral. Se você deixou um, você fecha com um. Se você deixou com 2, você vai, então, marcar 2. Tá vendo aqui que começou a desdobrar, ó? Eu abaixo a minha agulha, levanto o meu pezinho e acerto. Não pode desdobrar pra cá essa costura aqui da margem, tá? E a gente vem, então, colocando lateral com lateral e vem costurando. Olha só, chegou no alfinete, eu viro o volante com a mão e continuo aqui, ó. Cheguei aqui no final, levanto a minha agulha, o meu pezinho, e olha só, aqui, ó, onde que eu tinha deixado o alfinete deitado, ó, eu não tirei, eu vou tirar ele agora. E nós vamos confirmar a nossa peça para ver como que ficou a nossa costura. Olha só, ó, vou desdobrar aqui para você ver como que ficou a costura da nossa lateral aqui, ó. Olha só, gente, olha isso, ó, a costura da nossa lateral, casadinha, bonitinha, ó, tá? E agora, nós precisamos prender o nosso revel, porque agora o nosso revel, tá vendo, ó, ele fica solto. Deixa eu virar minha peça aqui para o direito. Então, eu desvirei a minha peça para o direito,
E aqui, ó, aqui a lateral, olha só. Então, eu preciso colocar esse revel lá pro lado do avesso, assim, ó, tá? Vou colocar ele todo para o lado do avesso, só que eu também não posso deixar ele solto aqui, ó, na lateral. Eu tenho que prender ele aqui na lateral. E como que eu faço, ó? Eu pego aqui, ó, eu viro para o avesso, assim, ó. Eu viro a minha peça para o avesso, lembra que aqui é a lateral da minha blusa e lateral do meu revel. E então eu coloco uma costura para cada lado e tombo assim, ó. De maneira que eu vou ver esta costurinha, tá? Que a gente rebateu. Aqui do lado do direito não tem nenhuma costurinha. E tá vendo a costura do revel? Tem que coincidir com a costurinha da blusa aqui, ó. Tá? Não pode ficar fora, não. E aí eu seguro assim, ó, com efeito pinça aqui, ó. E levanto aqui, ó, e pego só a margenzinha aqui, ó, do revel com a margenzinha da blusa. E seguro aqui, ó. Seguro e desdobro isso aqui, ó. Desdobro isso daqui, sempre segurando aqui, ó. E venho aqui na minha máquina, pode colocar alfinetinho. De repente você sente dificuldade, coloca um alfinetinho aqui, ó, tá? Coloca um alfinetinho e nós vamos passar aqui mais ou menos 1 centímetrozinho de costura para prender o nosso revel. Olha só. Abaixo a minha agulha, tiro o meu alfinete, ando um pouquinho aqui, ó. Faço um retrocesso, prontinho, já finalizei. Aqui, ó, já finalizei. E agora, olha só, eu vou pegar essa partezinha e vou desdobrar, ó. Tá vendo que um lado do revel já ficou preso, ó. Agora, nós precisamos prender este outro lado aqui. O que que eu faço? Ó, eu seguro aqui, ó, efeito pinça, frente a trás aqui. Tá vendo, ó, a costura tá certinha aqui. Eu levanto essa partezinha do revel e só vou segurar esses 2 tecidinhos aqui, ó, da margem do revel com a margem da blusa. Pego o meu revel e jogo ele aqui pra trás, ó. Tá? Posso colocar um alfinetinho aqui. Tá vendo, ó? Coloquei um alfinetinho, então eu só prendi a margem do revel com a margem da blusa. Desdobro, olha só. E vou passar uma costura aqui, mais ou menos de 1 centímetro, no overlock aqui, ó. Levanto a agulha, levanto o pezinho, tiro da minha máquina e já finalizei. Se caso você quiser também dar pontinhos de mão, também pode, tá vendo? Ó, o revel ficou desse ladinho, agora eu desdobro ele aqui, ó. Olha só, então, ó. A costura está abertinha e o meu revel está presinho aqui, ok? Finalizamos, então, o nosso revel. Então, eu trouxe a minha peça aqui na mesa, já fui lá no ferro, já passei para assentar a minha costura. Olha só, gente, a perfeição dessa cava, ó. Se você observar, não tem costura aqui do lado do direito, nem na frente, nem nas costas. O nosso rebatido está aqui, ó, pelo lado do avesso, tá bom? E olha só, quando a gente utiliza a técnica e quando a gente não utiliza, ou seja, quando a gente corta uma tira reta e tenta fazer revel. Olha só, gente, fica tudo remontado, encruado, a gente não consegue acertar. Nem que a gente faz piques aqui, ó, a gente não consegue o mesmo resultado desse. Foi por isso que eu fiz sem a técnica deste lado e utilizando a técnica deste outro lado aqui para você conseguir entender o que acontece. Então, nesse vídeo, eu compartilhei com você o passo a passo, desde como você vai cortar o seu revel corretamente, até como você vai fazer a finalização, que é prender ele lá na lateral da blusa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu vou pedir também que aqui abaixo nos comentários, você deixe um comentário se você já sentiu dificuldade para costurar revel, não conseguiu, não ficou com aquele caimento que você gostaria. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho das suas experiências com a gente. Outra coisa, aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link do meu grupo no WhatsApp, onde você pode entrar para participar de uma enquete, onde eu deixo lá na descrição do grupo 4 opções de conteúdo, onde você pode escolher a opção que você gostaria de aprender e lá nos comentários do grupo você vai marcar a opção desejada e assim que você e outras pessoas votarem, a opção mais votada será o próximo conteúdo do canal, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.